Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elias Souza. É um prazer ter você aqui neste canal. Mas se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Se não gostar desse conteúdo, pode deixar o seu dislike. O importante é que você participe, tá bom? E se quiser também, pode deixar aí o seu comentário sugerindo novos temas para serem abordados aqui. O tema de hoje é terapia TRG, dependência emocional e distúrbio sexual. O que isso tem a ver? Quer saber mais? Então vem comigo. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recado aqui todo especial para os terapeutas da TRG que talvez por muito tempo está tentando aí alavancar a carreira como terapeuta e não está conseguindo. Eu tenho um grupo que se chama Grupo VIP. Neste grupo, você terá todas as informações de atendimento, como captar clientes, como manter esses clientes aí dentro do tratamento. E você terá uma total assessoria minha e todo mês 2 mentorias que poderá lhe ajudar muito aí na sua carreira. Quer saber mais como funciona esse grupo? É só entrar em contato com o telefone que está aí na tela e você terá todas as informações. Detalhe, é apenas uma pequena contribuição todo mês. Então não perca tempo. Olha só, qual é a relação que tem aí entre a dependência emocional e o distúrbio sexual? Pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas tem sim, tudo tem a sua origem. Então fica até o final deste vídeo e você vai entender melhor qual é a relação entre essas duas questões aí. Olha só, primeiramente eu quero dizer para você que a dependência emocional, ela pode nascer de várias circunstâncias na vida do ser humano. Dentre elas, aquele lar que não tem uma harmonia. Olha só, um casal tem um filho, mas esse casal vive brigando, se agredindo, o pai bebe, sai chutando o cachorro, as crianças, o filho fica assustado, meu pai está para chegar, já começa a ficar assustado. Sabe o que vai causar nessa criança? Uma dependência emocional. Mas Elias, por que isso causa uma dependência emocional? É claro que eu estou falando aqui de um pai agressivo, mas pode ser uma mãe agressiva, pode ser uma separação também dos pais, também vai causar dependência emocional e você vai entender por quê. Olha só, todos nós nascemos já com um instinto humano, é claro. Então o que acontece? Vou até contar algo aqui rapidamente para vocês. Quando meu filho nasceu, eu tinha aquele grilo assim na cabeça, será que eles não vão trocar o meu filho ali na maternidade? Então assim que o médico mostrou para minha esposa a criança, mostrou para mim, eu saí correndo atrás da enfermeira ali para saber onde ela estava levando o meu filho. E eu fiquei o tempo inteiro ali atento. Mas esta não é a questão, olha só. Ela enrolou ele ali numa manta, colocou uma touquinha nele e ele não parava de chorar. Aí ela disse para mim assim, faz o seguinte, pega o bebê e leva para a mãe dar de mamar ele. Eu peguei aquele bebê ali no colo, né, fui levando e no meio do caminho eu pensei assim, gente, mas como vai ser isso? Ela estava praticamente apagada ainda, porque estava anestesiada, estava assim um pouco grogue, né? E eu pensei, será que eu vou ter que abrir a boquinha dele? O que eu vou fazer? Eu comecei a ficar um pouco assustado. Mas eu peguei o bebê e coloquei assim perto do seio dela, ali no peito, né? Ele simplesmente, parece que ele sentiu o cheiro, sei lá o quê, ou é o instinto mesmo, e ele já veio com a boquinha assim, já pegou no peito e começou a mamar. Quem ensinou isso para ele? Dentro do ventre ele não estava mamando, isso é o instinto de sobrevivência do ser humano. Por que eu estou dizendo isso? É porque nós nascemos com vários instintos de sobrevivência. E dentre esses instintos aí de sobrevivência, nós entendemos que a mãe e o pai são os nossos protetores, porque são as primeiras pessoas que nós temos contato, são os nossos pais. E aquele bebê ele já vai crescendo pensando nessa proteção ali. É por isso que quando o bebê está chorando, a mãe pega, ele para de chorar. Ele se sente o quê? Protegido. O pai também pega, para de chorar. Ele já acostumou com o cheiro, com o tom de voz, com um monte de coisa. E ele cria dentro da sua mente, isso é de todo ser humano, que aquelas duas pessoas são as pessoas mais importantes da vida daquela pessoa ali, aquela pessoinha, né? Só que ela começa a perceber que tem algumas coisas que não estão se encaixando. O quê? É um pai agressivo demais ou é uma mãe agressiva, eles ficam o tempo inteiro brigando. A casa, na verdade, é um verdadeiro inferno. Infelizmente, isso pode causar dependência emocional na criança.
Sim, sabe por quê? Porque aquela imagem do protetor, do super-herói, daquela mãe protetora, heroína, vai saindo da criança e começa a dar um buraco no peito daquela criança, como se fosse um quebra-cabeça que fica faltando uma peça para encaixar. E essa criança ela vai crescendo procurando isso mesmo com os pais dentro de casa. Parece que ela está sempre procurando aquele super-herói que se perdeu. Ou seja, você que é pai, você que é mãe, tome cuidado para você não perder a admiração dos seus filhos. E isso pode prejudicá-lo aí para sempre. E essa criança começa a crescer, vira uma adolescente, e quando está adolescente, começa a querer arrumar um namoradinho ou uma namoradinha, só que inconscientemente esta adolescente, este adolescente estão tentando preencher aquele vazio que foi deixado pelo pai ou pela mãe. Aí ele começa, né, vamos supor que um rapazinho, ele vê naquela moça a mãe que ele não teve. Ou pode ver na moça o pai que ele não teve. Ele quer preencher aquele vazio que está ali, não importa com quem. É por isso que muitos sofrem demais quando terminam um relacionamento, porque se acham sozinhos e desprotegidos. Eles estão congelados lá na sua infância, esperando o protetor, o salvador da pátria, né? E eles elegem, às vezes, a namorada ou o namorado. E quando casa, isso costuma piorar. Aí começa a ter uma discussão ali entre o casal e eles brigam muito mesmo e falam em separação. O homem ou a mulher começa a sentir uma dor terrível. Eu não posso viver sem essa pessoa. A minha vida sem essa pessoa não vale nada. É por isso que muitas pessoas, às vezes, tiram a própria vida. Sabe por quê? Porque elas pensam que não tem mais significado a vida sem aquela pessoa. É porque ela colocou, elegeu aquela pessoa como o substituto de alguém que ela perdeu lá no passado. É claro que eu estou colocando aqui uma das origens da dependência emocional. Não estou dizendo que sempre é isso, tem outros motivos também aí, mas eu quero me concentrar nesse motivo específico. E tem um detalhe: se essa pessoa lá na sua infância sofreu um abuso sexual, isso piora. Por que que piora? Porque quando ela cresce e começa a ter ciência que ela sofreu um abuso porque ela não foi orientada pelo pai ou pela mãe, aí que a dependência aumenta. Eu conheço muitos homens que fizeram tratamento comigo que foram abusados e falaram para mim assim: se meu pai tivesse conversado comigo, não teria acontecido isso. Se minha mãe tivesse me orientado, não teria acontecido isso. Quantas mulheres hoje vivem aí dentro de um casamento sem libido, sem vontade nenhuma de ter relação, devido a um abuso que ela sofreu, mas ela está dentro daquela relação ali por uma dependência emocional. Não estou dizendo, né, que todas que sofreram um abuso ou todos estão dentro de um relacionamento por isso, mas se confunde muito. A pessoa que tem a dependência emocional, ela confunde essa dependência com amor. Ela acha que aquilo ali é um amor, e nem sempre é. Aí sabe o que acontece? Olha só, a pessoa se casou. Aí ela começa a ter a relação íntima ali entre o casal, aquilo ali preenche a pessoa. É como se aquele vazio estivesse sendo o quê? Preenchido. Por que que nunca vai preencher? Porque o amor de um pai e de uma mãe, lá o super-herói, a heroína, lembra que eu falei lá no início? Aquilo ali não tem como preencher. O que tem como fazer é você fazer um reprocessamento dessas situações. É aí que entra a terapia TRG. Você reprocessando tudo isso, esses fatos, limpando a dor disso tudo aí que você passou lá na sua infância, você vai melhorar a sua condição de amar, de ser amado. Tudo isso pode mudar. Talvez você que é ciumento ou ciumenta demais, pode ser por dependência emocional, medo de perder a outra pessoa. E a partir do momento que você fica com esse medo, você aceita coisas que não deveria de aceitar, você não imagina ficar sem aquela pessoa. Elias, mas onde entra aí a questão do distúrbio sexual? A pessoa casou, está tendo a sua relação ali, mas ela não se satisfaz. Por que ela não se satisfaz? Porque o amor de uma esposa ou de um esposo não preenche o vazio que está dentro do coração da pessoa. Então ele começa a procurar em outras pessoas. Eu sei que talvez você esteja pensando assim: não, Elias, quem está traindo aí é falta de caráter, é a pessoa que não presta, aquela coisa toda. Saibam, tem muitas pessoas que acabam caindo na traição devido a problemas emocionais. Eu sei, pode ser um pequeno desvio de caráter, mas o problema emocional, uma dependência emocional, pode potencializar isso.
Porque a pessoa está numa busca incessante e saiba, muitas pessoas que traem, depois elas sentem um vazio tremendo. Aí elas voltam para casa, olham ali para a pessoa traída, né? Que pode ser o esposo ou a esposa, e aquilo lhe dá uma dor na alma da pessoa. E ela pensa, por que eu fiz isso? Aí ela começa a entrar em depressão, ansiedade o tempo inteiro. Só que ela não consegue se controlar. Por quê? A partir do momento que ela teve relação sexual com uma pessoa, depois com outra, com outra, com outra, foi pequenas doses de conforto, de proteção que ela estava tendo. É como se ela quisesse sempre o abraço, a proteção de alguém. Sabe por quê? Porque ela está congelada lá no seu passado. É como se aquele abraço, estar com outra pessoa, é como se fosse a mãe ou o pai, dando aquele consolo, aquele carinho que ela não teve lá no passado. E para sair disso tudo, tem que fazer terapia. Não tem como fugir disso. Então, meu amigo e minha amiga, se você sofre de distúrbios aí sexuais, tem dependência emocional muito forte, vem fazer terapia TRG. Nós iremos lá nesses pontos, nas raízes desses problemas aí e vamos resolver isso. A partir do momento que você resolver, você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai aprender a valorizar mais a sua esposa, seu esposo, vai aprender a não ficar dependente do amor do outro. Lembre-se, você precisa se amar primeiro, para depois amar o outro. Tem pessoas que não se cuidam, sabe? Não arruma o cabelo, não arruma nada. Sabe por quê? Ela está sempre preocupada em ajudar o outro, o outro, o outro. Com isso, ela se esquece que ela está ficando acabada, né? No caso de mulher, por exemplo, que não se cuida, ela começa a querer cuidar demais do homem, do homem, do homem, e ela mesma está mal. Aí esse homem começa a ter atração por outras mulheres. A dependência emocional pode fazer isso com a mulher, como pode fazer com o homem também. Então nós precisamos acertar isso aí, reestruturar o psiquismo para que isso não aconteça. Então pare de sobreviver, venha viver fazendo a terapia TRG. E olha só, talvez você está aí com esse distúrbio sexual devido à sua dependência emocional. Até o próximo vídeo e um forte abraço.